Então, muito bom dia, a paz do Senhor, a todos aqueles que me estão a ouvir e espero que tenham passado bem estes últimos tempos. Eu venho-vos falar de algo que é preocupante. Eu digo isto porque ouço notícias e creio que todos estamos a viver isso também. Então, eu venho-vos falar sobre a ansiedade e como é que nós devemos ver a ansiedade, nós como cristãos. E nós vemos que é o mal do século, não é? E sobretudo neste contexto em que vivemos, eu vejo inclusive bombeiros a irem às casas, porque são chamados, os 112, e vemos que as pessoas chegam lá e pura e simplesmente o que elas têm é a ansiedade. E ao ler o Facebook de uma mulher de Deus e enfermeira, e que também foi infectada, a nossa Ana Francisco, eu vi que ela dá vários conselhos. Conselhos como cristã, conselhos como enfermeira. E num deles ela fala acerca de cuidarmos de nós. Fala de alimentos, fala e sobretudo ela como mulher de Deus fala em cuidarmos da nossa fé e fala também em ansiedade, em termos cuidado com a ansiedade. E não há dúvida, porque a ansiedade é um estado em que ficamos de tal ordem em que baixa as nossas defesas e vemos que atrás disso dá origem a muitas doenças psicossomáticas. Então, numa altura destas, é bom falarmos disso e vermos, inclusive, como Deus trata isso, né? Que indicações Ele nos dá. A ansiedade não resolve nada, né? A ansiedade, no fundo, é uma preocupação exagerada. É sofrer por antecipação problemas que estão lá no futuro, trazê-los para o presente e vivermos preocupados com isso. E muitas vezes esses problemas nem acontecem, não é? Há várias causas, circunstâncias, não é? Em que estamos a viver. As finanças podem não ir tão bem, um futuro incerto, nós estamos a viver isso tudo, não é? Uma doença, relacionamentos traumáticos, tem a ver muitas vezes com uma separação, com um divórcio, com amizades, com decepções. Tudo isso traz ansiedade, não é? E a ansiedade vem em contrário à fé, né? Nós vimos em Mateus 6, 25, 34, como Deus diz para não estarmos ansiosos, porque Ele cuida do lírio, Ele cuida das aves, não cuidará de nós também, é o que Ele nos diz. Aconselha-nos a viver o dia a dia, a não nos preocuparmos com o amanhã. Aqueles que se preocupam demasiado e andam ansiosos, chama-lhes Deus, são os gentios, né? Eles sim, eles é que se preocupam com isso. E vocês, se assim o fizerem, não são homens de pequena fé, não é? A ansiedade. Então, eu não estou a falar da ansiedade que de alguma forma nós às vezes colocamos num plano no sentido de ter zelo, no sentido de cuidar. Não é essa a ansiedade que eu estou a falar. É aquela ansiedade que vai na contramão da fé. Sim, essa está errada. Essa está errada porque nós pomos a responsabilidade de tudo em nós. Quando não é assim. Não é assim. Eu só queria ler aqui um versículo em Salmo 129 que diz assim. 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, passamos a responsabilidade toda para Deus? Não vamos guardar a cidade? Não é isso.
nós temos a nossa responsabilidade de pôr sentinelas, de sermos prudentes, de guardarmos a nossa casa, de estarmos atentos. Mas entregamos tudo a Deus em primeiro lugar. Então, a responsabilidade do que acontece é nossa em parte, mas descansamos em Deus. Estão a perceber? É muito diferente. Não se anda ansioso. Eu não estou a falar também da ansiedade, que faz parte, que é componente de alguma patologia, não é? Eu estou a falar da ansiedade, que é a incredulidade. Mas Deus dá-nos diretrizes em relação à cura dessa mesma ansiedade. Vocês podem procurar se eu sou ansiosa ou se já fui muito ansiosa. É assim, eu já passei por tudo. Quando não era crente, era de tal maneira ansiosa e fiquei sozinha com uma criança nos braços para criar. A ansiedade tomou conta de mim, porque eu tinha a incerteza do futuro. Eu não sabia como cuidar daquela criança com o pouco dinheiro que tinha. Perdi a dor de uma separação, eu perdi a paz, eu não conseguia dormir. Então, nós temos a tendência a tratar os efeitos da ansiedade. Eu tomava comprimidos, mas isso é paliativo. Nós temos que ir à causa, temos que tratar de outra forma e Deus dá-nos a maneira como curar isso, como tratar disso. E foi o que eu fiz. Desde o dia que eu entreguei, eu exagerava nos comprimidos, não tinha paz de maneira nenhuma e dei-me conta que eu podia acabar mal. E foi num desses dias que eu recorri: Deus, se tu existes, socorre-me, socorre-me. Eu tive um encontro com Deus porque alguém me chamou para um culto caseiro de uma vizinha e eu tive a noção de que era o socorro de Deus em direção a mim. Ao fim de 3 dias eu não estava a tomar comprimidos e conseguia dormir. Depois disso, mesmo como crente, eu já fui ansiosa porque não cumpri o que estava aqui na palavra. Porque se tu cumprires, se tu confiares, depositares em Deus essa confiança e a maneira como Deus diz para o fazermos é a maneira correta. Então eu vou ler a palavra de Deus em 4 de Filipenses, versículo 6 até o versículo 9 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. É Deus quem diz. É Deus quem diz, por coisa alguma. E é uma ordem. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então nós vemos aqui nesta palavra, no versículo 6, que devemos colocar, não é, nas mãos de Deus as nossas petições. A oração é um antídoto, não é? É um antídoto, diz aqui que devemos orar, louvar, suplicar e dar graças, não é?
Como resultado, depois nós vemos, como resultado, temos paz. Diz aqui que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Põe como uma muralha no sentido de guardar os nossos corações, os nossos sentimentos. Mas existe ainda não ficamos só pela oração, porque diz a seguir o que devemos fazer, inclusive, é pensar corretamente, não é? Nós somos e fazemos e sentimos aquilo que nós pensamos. Então temos que ter cuidado, inclusive, com a nossa mente. E aqui diz para ocuparmos com coisas boas, inclusive. Portanto, eu não resolvo a ansiedade com um comprimido, como já vimos, não é? Mas quando mudo de valores, mudo de princípios, alimento a minha alma com coisas boas. Isso vai fazer toda a diferença. É na mente, exatamente na mente, que o inimigo ataca. Então temos que ter cuidado com ela. E a melhor maneira de nós termos uma mente com coisas boas, temos aqui onde nos alimentar. Alimentamos, inclusive, a nossa fé. É ou não é? Diz depois a seguir no versículo 9, para nós agirmos corretamente, para nós estarmos em obediência. E isso vai fazer toda a diferença, porque muitas vezes nós sentimos, mas não fazemos. Sentimos que devemos ajudar uma determinada pessoa, mas não o fazemos. Aqui é completo. É agir. Aquilo que aprendemos de Deus, fazei, é o que Ele está a dizer. E então teremos o Deus de paz. Eu devo fazer aqui uma pequena diferença. Ter paz com Deus e ter paz de Deus é muito diferente. Não é a mesma coisa. Eu posso ter paz com Deus e não ter a paz de Deus. E eu já senti isso na minha vida. Hoje não é bem assim. Hoje tenho as duas coisas. A paz com Deus, eu consigo-a. É posicional, é um status, é algo que nós conseguimos quando nos arrependemos verdadeiramente e permitimos que Jesus entre no nosso coração, o aceitamos como Senhor e nós sabemos que os nossos pecados ficam perdoados e então estamos em paz com Deus. A paz de Deus nós temos quando a paz de Deus nós temos como resultado da intimidade com Deus. Então é um sentimento de confiança, de descanso que nós conseguimos só quando temos essa intimidade com Deus. É possível ter as duas coisas. É possível olhar para as circunstâncias e estar descansada, porque há um Deus que cuida de mim, um Deus que me ama. Todos podem falhar, mas aquele que deu a sua vida por mim, não é nele que eu devo confiar? Ainda ontem recebi um telefonema que foi um tsunami na minha vida. Mas esta madrugada eu pude confiar e descansar em Deus. É tão bom desfrutar desta paz. É tão bom não ficar ansiosa, sabendo que Ele está lá em cima, que me ama, que cuida de mim. Eu não sei se tu estás a passar por ansiedade ou por algum problema, mas faz isto. Tem este processo de cura, Deus para ti. Orares, levares a Deus, pensar corretamente, não permitires que nada se aloje no teu pensamento, ou senão coisas boas, em obediência a este Deus. E tu vais desfrutar de uma paz no meio do caos. E saberes que o melhor ainda está para vir, porque tu tens escolhido o melhor para a tua vida. Era esta a palavra que eu vos trazia. Eu agora quero apenas orar.
e orar por vocês, por mim, por aqueles que de alguma forma estão ansiosos e estão incertos em relação ao futuro. Confia em Deus e espera nele. Senhor, neste dia, eu me alegro porque Tu és o meu Deus adorado. E é tão bom desfrutar deste tempo que eu tenho contigo. É tão bom desfrutar esta partilha, que não é só da palavra, mas é de um testemunho de vida. Porque Tu me fazes crescer na Tua palavra. Eu nada sou sem Ti, Pai. Mas contigo, Pai, eu posso descansar, eu posso ter paz. Senhor, neste tempo, eu oro por aqueles que neste momento, Senhor, têm a vida num verdadeiro caos e a sua vida gerou tanta ansiedade. Eu te peço, Pai, por estas vidas que estão ouvindo, Pai, que possam olhar para Ti, dar prioridade a Ti, ó Deus, e não ficar ansiosos, depositar a sua carga em Ti e descansar em Ti. Senhor, eu agradeço, Senhor, tudo neste momento que Tu estás fazendo, contendendo com corações, trazendo cura às almas, Pai. Por isso, Deus, desde já eu te agradeço também tudo o que estás fazendo. No nome de Jesus e para a Tua glória eu oro. Amém. Que Deus vos abençoe.